As mudanças climáticas e a importância da regulação pública, o direito do mar, água e seus conflitos socioambientais e litigância. Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial na cobertura do 3º Congresso da Magistratura Mineira, realizado em Belo Horizonte em setembro passado. Participam dessa nossa entrevista o professor Tiago Vinícius Zanella, da Escola de Guerra Naval e consultor da ONU, o professor Ilan Prestes, juiz federal, e o promotor de Justiça e de Defesa do Meio Ambiente em Belo Horizonte, Leonardo Castro Maia. Obrigado a todos pela presença, é um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. Eu vou começar então essa questão aqui, a nossa conversa com o professor Zanella, a respeito aí desse direito do mar, né? Existe um direito marítimo, né? Os oceanos têm uma importância muito grande na vida, até na produção de oxigênio, mas qual é a relação que tem, por exemplo, com essas questões climáticas? Isso, Orion. O direito do mar, ele é um ramo do direito que ele regulamenta os espaços marítimos, né? A gente, quando vai para o mar, a gente vê o mar como uma coisa una, mas ele juridicamente ele é todo dividido e em cada um desses espaços marítimos existem regras próprias, um regime jurídico, quem pode navegar, quem pode pescar, quem pode explorar, quem pode utilizar aquele espaço. E em relação às mudanças climáticas, o direito do mar ele tem um papel fundamental na regulação dos espaços marítimos no combate a essas mudanças climáticas, seja com a regulamentação da poluição dos oceanos, da acidificação dos mares, da pesca e outros temas relacionados à proteção do ambiente marinho. Porque a nossa Amazônia Azul, como a gente chama nossas águas jurisdicionais, elas são fundamentais para a regulação da temperatura, né, do planeta. Os mares são fundamentais para a regulamentação da temperatura dos planetas. Quando a gente era pequeno, estudava que a Amazônia era o pulmão da Terra e a gente descobriu, a ciência, né, provou que, na verdade, são os oceanos que podem ser considerados aí como o pulmão da Terra. Então, o direito do mar ele vem nesse caminho para regulamentar a proteção do ambiente marinho que nos afeta a todos, né? Seja quem está mais próximo do mar, seja quem está mais distante do mar, todos somos afetados e o direito ele vem para regulamentar essa utilização. Muito interessante. Doutor Ilan, você também participou aqui do Congresso da Magistratura, numa palestra aí, sobre a litigância climática, né, nas cortes constitucionais e suas consequências. O que são cortes constitucionais? Orion, primeiro uma alegria estar aqui no programa do AMAGES, o Pensamento Jurídico, cumprimentar o Tiago e o Leonardo também, né? As cortes constitucionais são aquelas cortes que justamente efetivam, implementam, materializam os direitos previstos na Constituição. Então nós temos na nossa Constituição Cidadã, chamada aí já pelo ministro Luiz Fux de Constituição Verde, dispositivos que protegem, tutelam direitos fundamentais e dentro desses dispositivos, se por acaso não houver a observância espontânea pelos demais poderes, com legitimidade à orelha do voto, pelos particulares, empresas e pessoas, nós passamos a ter a tutela da jurisdição constitucional, que em última análise interpreta e densifica a própria semântica da Constituição nos conflitos que a elas são trazidos. Normalmente a Corte Constitucional julga em abstrato o dispositivo, ou seja, julga leis, julga atos administrativos e verifica se eles estão em consonância com a Constituição. Não tem força de cumprimento? Como é que é isso? Tem força de cumprimento, claro, inclusive efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, só não há o efeito vinculante em relação ao Poder Legislativo, porque do contrário haveria uma fossilização constitucional, mas há o efeito vinculante aos demais órgãos da administração pública, aos particulares e ao Poder Judiciário, evidentemente. Muito bem. Doutor Leonardo, estou vendo que você trouxe o livro aí que você está lançando, mostra para a gente depois aí para a nossa audiência, né? É um tema interessante, isso até foi premiado, né? O Prêmio Jabuti acadêmico, né? Esse é um dos primeiros, né? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, deve ser tema dentro do livro do senhor e da palestra, sobre a relação da água com os conflitos socioambientais. Como é que isso se dá? Então, Orion, primeiro dizer da minha satisfação também de participar, também cumprimentar aqui os meus colegas, né? Os professores Tiago e Ilan. Essa questão, a água, né, no contexto das mudanças climáticas, ele vem sendo identificado pelos cientistas como aquele elemento que vai ser mais afetado. A água, ela já se encontra
distribuída de forma bastante desigual no território. O Brasil, embora seja o país que tem a maior quantidade de água doce no planeta, em seu território, essa água ela não está disponível em todas as partes. Por exemplo, nós temos partes do território que tem escassez hídrica, né? Nordeste, e temos muita água no norte, e o sudeste, que concentra a maior parte da população, também não detém tanta água, às vezes, quanto necessita. Sobretudo num ambiente de incerteza, porque a mudança climática ela traz consigo a incerteza de quando virão as chuvas, incerteza de quando virão os períodos de estiagem. E essa circunstância, esse contexto, é o contexto que gera os conflitos. Então, a água que é necessária em todas as atividades, ela acaba sendo um elemento, junto com a crise climática, ela cria a crise da água, que são os conflitos relacionados e que acabam vindo para o judiciário. O judiciário ele vai ser chamado a decidir sobre essas questões climáticas, as questões hídricas, né? Mas antes é uma questão de gestão, depois que se judicializa, né? Sim, é uma questão de gestão. Veja que nós temos conflitos, se nós pensarmos nos conflitos hídricos, nós temos os conflitos que são sobre a água em si, a escassez ou a abundância. Nós temos conflitos também que são relacionados aos recursos hídricos, que são conflitos até na própria gestão. Quem vai disciplinar, quem vai receber água? Quem vai decidir aonde essa água deve estar, não é? Então, tem também conflitos, eu chamo de conflitos endógenos do sistema, porque o sistema ele não só resolve, ele cria conflitos também. E são, às vezes, questões estruturantes, né, que são trazidas para o judiciário como tal. São questões mais complexas. Complexas não porque sejam difíceis, complexas porque podem ser resolvidas de várias formas, de diferentes maneiras. E essa diversidade de formas de solução desses conflitos é que traz um desafio para o judiciário, né? Um desafio de saber até que ponto ele está ou não ingressando naquilo que diz respeito, por exemplo, ao executivo, né? Professor Zanella, o meio ambiente é transfronteiriço, especialmente o mar, né? E essa proteção demanda as respostas dos estados de forma individual ou coletiva. É possível pactuar isso? Ótima pergunta, Orion. O mar ele desconhece fronteiras, né? A gente tem todos esses espaços marítimos que dividem, né, as jurisdições dos estados e as competências nesses espaços, mas quando a gente fala em poluição marinha, por exemplo, não existe fronteira, né? Um derramamento de óleo, por exemplo, que a gente viveu um desastre aqui no Brasil em 2019, ele provavelmente foi um derramamento oriundo do alto mar, né, que atingiu todas as nossas águas jurisdicionais e a resposta do direito, ela, em geral, é uma resposta global, né? A maneira mais eficaz da gente regulamentar o mar e proteger o ambiente marinho é através das convenções internacionais que regulamentam o espaço marítimo. Apesar de haverem normas tanto regionais quanto a positivação interna no ordenamento jurídico pátrio dos estados, as convenções internacionais e a efetivação dessas convenções, a regulamentação ela se dá no âmbito internacional. E essa é a melhor forma e mais efetiva que temos na regulação dos mares para atingir os objetivos de proteção e preservação do meio marinho. Muito bem, doutor Ilan, nessa crise do fogo, vamos chamar assim, que está aí, crise sem precedentes, crise climática, foi preciso que o STF, o Supremo Tribunal Federal, agisse, entrasse em campo diante de tantas omissões, negligências, lacunas aí. O STF extrapolou sua função ou ele agiu corretamente na defesa constitucional do meio ambiente? Ótima pergunta, Orion. O STF ele acaba nesse campo de atuação em políticas públicas por eventualmente sofrer críticas porque supostamente seria muito ativista em algumas questões, né? Me parece que o STF não deve ser ativista nem passivista, né? É possível sim a atuação sobre políticas públicas, esse tema é levado ao Supremo pelos próprios legitimados e há direitos constitucionais com encargos mandatórios ao poder público. E há várias situações em que o STF já atuou nessa situação inclusive de emergência, como por exemplo na época da Covid,
com a mortalidade de populações indígenas, o ministro Barroso estabeleceu uma sala de situação, um comitê de crise. Me parece que nessa situação cabe ao STF dar empurrãozinhos, o chamado nudge, de que fala o professor Richard Thaler, ou seja, destravar os gargalos dos poderes com legitimidade aurida do voto, como, por exemplo, na ação do estado de coisa inconstitucional na medida liminar, fez o STF ao destravar recursos contingenciados do Fundo Penitenciário Nacional. Destravou esses recursos para que os poderes com legitimidade aurida do voto decidam a melhor destinação a esses recursos. Então, me parece que nessas situações emergenciais tem sim o Supremo competência para atuar e tem feito um equilíbrio entre não ser excessivamente defensivo, com autocontenção, e nem excessivamente ativista, não se substituindo aos poderes com a legitimidade decorrente do voto. Bem, doutor Leonardo, essa crise climática trouxe uma conscientização muito grande na opinião pública, com todos os setores da sociedade. O senhor acha que a partir daí nós vamos para uma ação ou vamos ficar observando isso, aguardando a próxima crise? Então, essa questão climática, ela é muito interessante, porque a gente vive uma emergência climática, mas uma emergência é uma situação que, via de regra, nos estados de emergência, por exemplo, previstos constitucionalmente, nós temos o momento em que ela inicia e temos uma perspectiva de que ela vai acabar, né? Ela não vai durar perpetuamente ou por muito tempo. E, no entanto, a crise climática ela traz a proposta ou o desafio dela de uma verdadeira alteração da civilização, porque ela não tem uma perspectiva de acabar, né? Então, é um desafio para o qual nós ainda não encontramos uma solução. A litigância climática, ela visa colocar isso na pauta do dia. Tanto na pauta do judiciário, que é chamado a decidir coisas que não foram resolvidas em outras instâncias, em outras esferas, mas também para, com isso, provocar justamente a reflexão desses outros profissionais, dessas outras instâncias, para que elas possam lidar com o problema. A gente viu agora no Rio Grande do Sul, né, o desastre, e isso as pessoas começam a pensar da seguinte forma: meu Deus, agora uma parte da cidade tem que mudar de lugar. Ela vai ser reconstruída no mesmo lugar, do mesmo jeito? É um desafio, porque o que vai ser feito dessas pessoas, do patrimônio, né? Então, são questões que não são questões fáceis, são questões que vão envolver assim, o poder público e também o setor privado, em todas as suas graus de deliberação e de atenção. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente avaliasse também essa situação meio bipolar do mundo, né? Que às vezes a escassez da água, como o excesso de água, provoca também desastres. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial na cobertura do 3º Congresso da Magistratura Mineira, em Belo Horizonte, aqui no mês de setembro. Nós estamos falando sobre as mudanças climáticas e a importância da regulação pública. Os nossos entrevistados são o professor Tiago Vinícius Zanella, que é da Escola de Guerra Naval e consultor da ONU, o professor e juiz federal Ilan Presser e o promotor de Justiça e de Defesa do Meio Ambiente, Leonardo Castro Maia. Professor Zanella, é uma questão que eu gostaria de avaliar com o senhor aqui também sobre essa regulação internacional. Existe um tribunal que regula esses deveres e direitos e que obriga esses estados a se protegerem, a tomarem providências na defesa do meio ambiente? Sim, Orion, existe sempre que os estados eles têm algum conflito relacionado à aplicação do direito do mar, seja um conflito relacionado às fronteiras marítimas, à exploração, ou qualquer outro conflito relacionado à poluição ambiental, eles podem demandar nos tribunais internacionais. Existe um leque de opções aqui, desde a Corte Internacional de Justiça, como órgão residual para o direito internacional, até o tribunal específico, que seria o Tribunal Internacional do Direito do Mar, que tem sede em Hamburgo, na Alemanha, que tem essa competência jurisprudencial de julgar os casos relacionados e aplicar o direito do mar
no âmbito internacional. E o Tribunal ITLOS, né, como a gente chama, ele tem diversas sentenças paradigmáticas que regulamentam, né, tanto no âmbito consultivo quanto no âmbito da litigância entre os estados. E um ponto que é muito tocado sempre nas decisões do tribunal, apesar de não ser um tribunal e não ter competência relacionada aos direitos humanos, o tribunal ele gosta de usar a expressão considerações de humanidade, sempre que vai aplicar sempre que vai tomar uma decisão no âmbito do direito do mar, essas considerações de humanidade são sempre o pano de fundo das decisões do Tribunal de Hamburgo. Muito bem, doutor Ilan. O senhor está falando sobre os efeitos, né, da crise climática, né? Quem mais sofre, quem é mais penalizado com isso? Pois é, Orion, em relação à crise climática, o fato é que nós estamos todos na mesma tempestade. Nessa era do antropoceno, o risco, a emergência climática a que todos estamos sujeitos, leva a eventos climáticos extremos, secas extremas, chuvas torrenciais. O ano de 2023 foi o ano mais quente da história, incêndios florestais que pioram a qualidade do ar, mas o fato é que, embora todos nós estejamos na mesma tempestade, na mesma intempérie, não estamos no mesmo barco, ou seja, os menos responsáveis pelas emissões são aqueles que acabam por sofrer mais os efeitos negativos e maléficos do risco climático, que nós chamamos de externalidades negativas climáticas. Então, países mais pobres têm mais dificuldade para tomar as medidas de mitigação e adaptação. Da mesma maneira, comunidades mais pobres, mais desvalidas, têm menos condições que os ricos e, com isso, acabam por sofrer mais danos à sua saúde, mais danos à sua família. Então, há um efeito de amplificação de desigualdades também com o risco climático. Doutor Leonardo, como é que gerenciar esses desastres? O senhor falou há pouco da tragédia no bloco anterior do Rio Grande do Sul, né? Excesso de água. E hoje vivemos aí uma seca, falta de água. Como gerenciar esses desastres e se preparar para isso, né? Então, esses desastres, eles colocam em destaque, né, tanto estratégias, que eu diria, estratégias de solidariedade, que é quando você está diminuindo a emissão de gases do efeito estufa. Só que essa estratégia da solidariedade, porque ela não é sentida exatamente onde há redução, necessariamente onde há redução, nem naquele tempo, não é, da redução. E nós temos uma outra estratégia que é a da adaptação. Então, se nós sabemos que vivemos num mundo cada vez com maior incerteza, não é? Em razão das mudanças, nós precisamos também adotar medidas de adaptação. Tirar as pessoas das áreas de risco. Nós temos problemas graves nas nossas cidades, né? Nossas cidades, às vezes, não são planejadas, as pessoas ocupam áreas, sobretudo os vulneráveis, né? que mencionava agora aqui o doutor Ilan. Então, é preciso pensar em diminuir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência das populações, dos territórios. Eu diria que a gestão de desastres, né, ou dessas situações, ela é interdisciplinar, porque ela vai envolver direitos humanos, sobretudo, direito à vida, direito à moradia, direito à cidadania, né? E isso tudo vai ser trazido também ao judiciário. Então, o judiciário, assim como o Poder Executivo, o Poder Legislativo, todos esses poderes e entes compartilham o desafio de lidar com essas incertezas crescentes. Muito bem. Professor Zanella, o senhor falou sobre o direito marítimo, o direito do mar, né? Estamos falando de mudanças climáticas, mas ele tem um alcance também sobre outras modalidades de crimes cometidos no mar. Correto. O direito, o mar ele é um ambiente que ele é muito propício ao crime, né? Porque a fiscalização do ambiente marinho ela é muito complicada, ela é muito difícil, né? É um ambiente muito vasto, então a gente tem os mais variados tipos de crime que são cometidos no mar, sejam crimes relacionados à poluição, ao descarte, né? O dumping, o alijamento de substâncias ilegais, seja a questão trabalhista no mar, ela é muito forte, né? Porque a fiscalização do cumprimento das legislações trabalhistas no mar ela é muito difícil. Quando a gente não fala das bandeiras de conveniência, daqueles estados que não fiscalizam, que tem normas ambientais, trabalhistas muito fracas, né? Então, o mar ele é um ambiente muito suscetível à ilegalidade, aos crimes, né?
Então, os estados eles têm uma competência primária, uma responsabilidade enorme no combate a esses crimes que ocorrem no meio marítimo, seja de natureza ambiental, pirataria, tráfico de drogas, né? Tráfico internacional, né? Correto. Muito bem. Doutor Ilan, essa questão da litigância da climática, né, das cortes constitucionais, internacional com ele aqui. Qual que é a abrangência dela? Por exemplo, o desmatamento ilegal pode ser alcançado? Pode. Nós temos a governança climática eficaz, ela depende da atuação da política climática e da justiça climática. Nós podemos ter casos de litigância climática direta, que visam a medidas de mitigação ou adaptação, mas qualquer externalidade negativa pode ser alvo de uma ação suprema. No ano passado, em 2023, fez pela primeira vez uma pauta verde. Não sei se foi 2023 ou um pouco antes, mas um dia inteiro dedicado a 7 ações de direito ambiental que tinham algum reflexo climático. Porque aumentar desmatamento ilegal gera emissões, né? Porque impede o sequestro de carbono da atmosfera. Aliás, nós somos hoje o 7º maior emissor do mundo de GES. Então, várias ações que aparentemente não se tratam de litigância climática acabam sim por refletir também na questão climática, e o STF, a Corte Constitucional no Brasil, o STF pode ser palco à resolução eficaz desses problemas. Em relação à litigância climática em cortes constitucionais, o que a gente tem verificado é que no sul global as demandas se relacionam muito com os direitos humanos, um pouco o que o Leonardo disse, o Tiago também já denota esse quadro, porque direitos humanos, desigualdade. Já no norte global, nos países centrais, as ações são muito focadas apenas na redução de emissões. Então, no sul global, mais ainda, ações que podem dizer respeito a desmatamento ilegal, a incêndios florestais criminosos, acabam por ter um reflexo climático, sim. Muito bem. Doutor Leonardo, o senhor falou sobre a falta de gestão que leva à judicialização do uso da água. Mas, afinal, qual que é o papel, por exemplo, do Comitê das Bacias Hidrográficas? Então, Orion, ótima pergunta. Nós temos um sistema de gerenciamento de recursos hídricos e esse sistema ele é absolutamente inovador. A grande inovação dele, uma delas, é justamente a utilização da bacia hidrográfica como uma unidade de referência. Porque o meio ambiente e as águas, como um recurso, né, importante entre os recursos ambientais, eles não estão ali preocupados com a divisão política, né, em estado, município, país, né, eles são eventos, às vezes, transfronteiriços, inclusive. Então, pensar na bacia hidrográfica é um mecanismo tido, né, pela literatura toda internacional que trata de recursos hídricos como sendo a estratégia adequada para lidar com essa gestão que você se refere. Então, e quando nós transportamos, mesmo para a questão dos desastres, porque, embora introduzido na Lei 9433, esse emprego da bacia hidrográfica, quando nós vamos, por exemplo, para a Lei 2.608, que é a Lei de Desastres, a Lei de Proteção e Defesa Civil, tem um dispositivo lá que vai falar o seguinte: olha, se o desastre tiver relação com o recurso hídrico, vai ser também considerada a bacia hidrográfica. Então, veja que essa estratégia ela acabou sendo difundida para outros diplomas. A gente estava falando do Rio Grande do Sul, não é? Nós também em Minas sofremos muito com as enchentes, mas se nós pegarmos outros desastres, como, por exemplo, aqui sofremos desastre de Mariana, desastre de Brumadinho, são desastres relacionados aos recursos hídricos. O elemento ali central é justamente uma bacia hidrográfica. No caso de Mariana, o Rio Doce, a bacia inteira foi atingida, né? Foi devastada pela passagem da onda de vazão de rejeitos. E no caso de Brumadinho, nós temos a bacia do Paraupeba, que é uma bacia central aqui, importante para o abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, no próprio acordo de reparação, consta lá um anexo e várias iniciativas de segurança hídrica, porque esse evento ele chamou atenção para a fragilidade que o nosso sistema de abastecimento se encontra diante desses empreendimentos minerários. Então, a gestão da bacia ela é absolutamente imprescindível, necessária,
E o Judiciário e o Ministério Público têm também que empenhar esforços para quê? Para fazer com que o sistema se implemente. Então, você falava do comitê de bacia, muitas bacias não têm comitê. O comitê de bacia, ele é o órgão de deliberação das questões da água. É um local de diálogo, um local de entendimento, porque essas questões hídricas, elas são sazonais, né? Elas não se encerram. Vem um período de estiagem, vem um período de chuva. Então, aqueles personagens que estão ali, usuários, sociedade, poder público, precisam manter o diálogo permanente. E eles têm autonomia administrativa, financeira para poder tomar essas decisões? Então, o sistema, ele criou um instrumento, chama cobrança pelo uso dos recursos hídricos, e esse instrumento ele visa sustentar o funcionamento do sistema e também permitir que atividades sejam exercidas ali atividades fim na bacia, como, por exemplo, revitalização, saneamento e assim por diante. Só que há muitas dificuldades na implementação desses instrumentos, né? Então, há muita coisa ainda por ser implementada. Muito bem, eu quero agradecer então a participação dos professores Tiago Vinícius Anella, consultor da ONU, professor da Escola de Guerra Naval, professor Ilan Prestes, juiz federal, e também ao promotor de justiça Leonardo Castro Maia pela participação aqui e a contribuição nesse debate das mudanças climáticas e a importância da regulação pública. Obrigado a todos, foi um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. Ficamos por aqui, você pode ver e rever essa entrevista no canal da Mais no YouTube. Ficamos aqui, um abraço.